Vamos lá para a nossa aula. E a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre alguns hooks adicionais ali, sobre alguns recursos adicionais do React, voltados ali para a eficiência da aplicação, né? Ah, e aí vou falar sobre alguns detalhes, sobre como é que o React renderiza os componentes, né? E vamos falar sobre essas coisas hoje aqui, pensando muito na eficiência da aplicação, né? O React, pessoal, ele é bem performático, tá? Assim, ele tem várias otimizações internas, ele é bem inteligente para deixar tudo muito rápido. Mas é interessante a gente conhecer algumas ferramentas, porque quando nosso front-end é muito complexo, é importante a gente saber como otimizá-lo, certo? Como deixar ele mais rápido possível, apesar do React ele ser inteligente o suficiente para tentar deixar as coisas otimizadas, né? Então vamos lá, pessoal. O que é esse teste aqui mesmo? Eu criei, né? Eu vou abrir aqui o nosso Product Card e o Product List. Eu vou botar esses dois abertos aqui. Apaga esse provider aqui. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Deixa eu botar a aplicação rodando aqui também. Nossa aplicação, por enquanto, está assim. Então, pessoal, olha só. Vamos falar um pouquinho sobre esse algoritmo de reconciliação da estratégia do React para renderizar as coisas aqui, renderizar os componentes, né? O nosso Product List, esse primeiro componente aqui, ele tem ali, né? Ele tem ali um search string, né? Que é um estado do componente, né? Então, assim, quando o usuário, né? Ele muda aqui alguma coisa, né? Esse componente é recarregado de forma a manter só aqueles que atendem a busca que a gente está fazendo aqui, certo? Depois a gente vai até dar uma otimizada aqui nesse filtro, nesse search aqui, vamos dar uma otimizada com base nisso que a gente vai, né, aprender hoje, né? Mas é isso, né, pessoal? Assim, a cada coisa que eu faço aqui no search, o componente inteiro é recarregado, né? Ele é renderizado novamente. Não só o lixo, como cada cardzinho, né? Aqui embaixo a gente tem uma listagem de cards, né? Ah, o Product Card, né, que é renderizado, né, é chamado para cada produto que satisfaça aquela busca que a gente está fazendo ali em cima, né? Vocês imaginam, por exemplo, se esse Product Card aqui tivesse milhares de itens, se ele fosse realmente muito grande, né? Por enquanto nossa loja virtual está pequenininha, né? E nem a ideia de loja virtual botar uma coisa muito grande aqui. Mas imagina, pessoal, situações em que você vai ter, né, um componente onde filho desse componente tem uma série de outros componentes, né, sendo renderizados mais ou menos assim, através de um map, né? Como a lista de produtos, ele precisa renderizar cada produto ali, né? O que acontece? Olha só. Quando você faz alguma mudança no componente, então, por exemplo, eu vou ver agora aqui o Product Card, né? Você vê que a gente também aqui no Product Card, a gente adicionou aqui, olha só, um estado que é o cart, que define quantos itens daquele produto foram adicionados no carrinho de compra, né? E aí a gente implementou, então, esse recurso aqui, certo? Esse recurso aqui. E, pessoal, ele tá direcionando o usuário para outra... É um bug, né? Vamos ter que resolver isso aqui antes. A gente pode tentar resolver isso aqui antes, pessoal, para a gente continuar? Ele é o seguinte, olha só. Eu estou clicando aqui e ele está incrementando, mas só que como esse cara aqui, ele é um cart, né? E ele é um cart com href, né, pessoal? Ele é um cart com href, olha só. Quando o usuário clica no cart, ele é redirecionado, então, para a página de detalhes desse cart, né? Então, para a gente continuar, antes da gente começar a falar de reconciliação, vamos lidar com isso aqui primeiro, para a gente poder, né, trabalhar melhor aqui, né? Não, eu vou tirar esse cara daqui. Eu vou tirar esse cara aqui, eu vou botar aqui, olha, vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dar aqui no Product Name, vou botar
Aliás, vou colocar link, né? Usar o link do próprio Next. E aqui eu vou colocar href. E aqui eu vou botar product name. Pronto, assim a gente resolve rapidinho. Então agora não adianta o cara clicar. Não adianta o cara clicar no CAD, né? Vai ter que clicar no link, tá bom? Opa. Ai, meu filho. Tá? Então eu importei aqui, olha. Importei aqui o link do Next Link, certo? Ele é um recurso do próprio Next. Tá aqui, ó. E aí quando o cara clica no card, no título, é que ele vai ser direcionado para detalhes, né? E não quando ele clica em detalhes aqui, não faz nem sentido, né? O card todo sem um link, né? Mas agora voltou a funcionar aqui nosso esqueminha aqui, tá? Então, pessoal, olha só. Isso aqui é importante, falei sobre isso aqui na última aula. Sempre que vocês forem colocar links na aplicação, vocês não vão utilizar a tag A, porque a tag A, o comportamento padrão dela é recarregar toda a página, né? A tag A funciona assim. A não ser que você usa por vender default e tudo mais, né? Mas uma forma melhor é utilizar, né, essa tag aqui, esse componente do próprio Next, que aí você bota o href aqui e aí ele não recarrega toda a página, que ele vai funcionar como o React funciona, apenas colocando um novo conteúdo, né, na página que já está aberta lá, né, sem recarregar nada, né. Então tá aí, pessoal. Então o nosso Product Card, voltando aqui ao assunto, né, o nosso Product Card, ele tem aqui esse estado, né, e quando o usuário clica aqui, você vê que ele tem uma atualização do estado, né? O point card ele é atualizado aqui para 5. E todo esse cara aqui, ele é renderizado novamente, né? Esse cara que também cliquei aqui, todo esse cara é renderizado novamente. Mas essa renderização, ela tem 3 partes, né? Essa renderização. Quando um estado do componente é alterado, né, o componente ele entra no que a gente chama de fluxo de renderização. Eu vou precisar renderizar novamente aquele componente. Na verdade, tanto quando o estado muda, ou quando as propriedades do componente mudam, quando isso acontece, o componente entra no fluxo de renderização, e esse fluxo tem 3 etapas, né? A primeira etapa eu vou pegar o novo conteúdo que é HTML gerado a partir da mudança e vou renderizar ele na árvore, uma DOM virtual, que não é a DOM que o usuário vê aqui no browser, certo? Eu vou colocar o HTML resultante dessa mudança em memória, usando uma virtual DOM. Certo? Depois que essa virtual DOM ela é criada, aí vai ser feito um diff para verificar em que locais daquilo que está no browser diferencia em relação ao que está na Virtual DOM, né? Porque você vê assim, quando eu mudo aqui, a intuição da gente fala, pô, o cara vai apagar, na renderização é isso, né? Vai apagar tudo e aí vai colocar um novo conteúdo, né? Assim, né? A renderização é isso, né? O pessoal apagar tudo e substituir tudo no lugar. Só que você não vê o blink, né? Você não vê a coisa piscando, né? A coisa é muito performática, né? Você clicou aqui e parece que nada foi apagado, só aquele conteúdo foi atualizado. Por que é assim? Porque o fluxo de renderização primeiro cria o HTML na Virtual DOM, que é o recurso do próprio React, isso é mantido pelo React, não existe em outros frameworks, isso é uma coisa do React. E aí, essa é a primeira etapa, né? Construir a Virtual DOM desse cara. Depois ele vê em que locais difere o que está no browser do que está na Virtual DOM. E ele vai mudar no browser só aquilo que diferencia, só os espaços que estão diferentes. Ele vai fazer um div, né? E vai atualizar no browser só aquilo que está diferente. Nesse caso, ele vai mudar só o 2 aqui. Tá? Então, assim, o fluxo de renderização de um componente tem essas 3 partes, né? Renderização da Virtual DOM, identificação do que muda do que está na Virtual DOM em relação ao que está no browser, depois a atualização do que está no browser só daquilo que está diferenciando em relação à Virtual DOM. Deu para entender, pessoal, esse fluxo aí? Isso é importante para a gente entender assim, como é que funciona esse fluxo de renderização e para a gente entender, né? Por que não dá um blink aqui, né? Por que a coisa não é apagada
e construída do zero, uma vez que o estado do componente muda. Né? Essa seria a intuição, mas o React é performático, né, nesse sentido, tá? Inclusive, olha só, aqui no browser, eu tenho esse profile aqui, ó. O React, na verdade, ele tem um cara chamado React DevTools, tá? React DevTools, quem trabalha com React conhece. Ele é um componente do browser, tem para Mozilla e tudo mais, que eu coloco esses dois caras aqui, ó. O Components Recorder aqui, ó. Esses dois caras. Na verdade, Components e Profiler, tá? Components e Profiler, esses dois caras aqui. Aí, olha só. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu falei para vocês assim que quando o estado muda, né, todos os componentes, o componente é renderizado, né? Quando, por exemplo, eu pressiono L aqui, né, o estado search string do product list mudou, né? Então aquela string ali, ele né, assim, o search string é esse cara aqui. Quando o estado muda, todo componente é renderizado novamente, inclusive os filhos dele, né? Esses caras todos aqui são renderizados novamente, olha só, tá? E a gente pode ver isso a partir do profile, olha só. O que eu vou fazer, olha. Por enquanto minha aplicação tá assim, não tem nada aqui no search aqui, certo? Não tem nada aqui. Eu vou começar a gravar aqui, olha. Eu clico aqui para começar a gravar. Clico aqui, mudo um estado do meu componente, paro a gravação e aqui ele vai me dar um feedback de tudo que foi renderizado novamente a partir dessa mudança de estado ali. Então, se você for ver aqui, ó, cadê o scroll aqui? Não estou vendo scroll aqui no browser, né? Olha só aqui, ó, o que foi renderizado novamente, pessoal? Tá vendo o product list aqui, ó? Isso aqui é o product list, ó. Né? Tudo que tá amarelinho, verdinho ou então vermelhinho é porque foi renderizado novamente. O que está amarelinho quer dizer que demorou um pouquinho mais para renderizar, né? Por que esse cara aqui demorou mais para renderizar? Porque ele tem um monte de filho, né? Para ele completar tudo, ele tem que renderizar todos os filhos. Então, assim, Product List, ele em si, só o componente, na hora que eu coloquei um L ali e mudou o estado, esse cara teve que ser renderizado novamente, o Product List, ele levou 3,5 milissegundos para renderizar. Mas, considerando os filhos dele também, né? Ele mais os filhos, total foi 24 milissegundos. Tá? Isso é muito rápido, mas se a gente tivesse componente com mais coisas, mais complexo, uma lista maior, seria muito mais, né, pessoal? Mas a gente pode verificar, né, aqui, né, o tempo que leva para renderizar, né, os componentes. Esse React DevTools é do próprio React, né, do projeto deles. É um plugin que a gente instala no browser. Eu recomendo todo mundo ter para fazer essas análises aqui, né, de tempo de renderização, né? Uma coisa importante a gente perceber é que, olha só, eu mudei o estado do pai e quando eu mudei o estado do pai, todos os filhos renderizaram novamente, tá? Né? Por que renderizaram novamente? Porque quando eu mudo o estado do pai, esse cara todo aqui é renderizado novamente, né? E aí esse cara aqui vai chamar cada um dos filhos, né? Então, quando o pai é renderizado, os filhos são renderizados também por default. Depois a gente vai ver alguma estratégia para deixar isso aqui um pouquinho mais eficiente. Vocês estão me acompanhando aí, pessoal? Então tá, isso aqui são só algumas informações iniciais antes da gente começar, né, a mexer mais aqui no nosso código, né? E pensando um pouquinho ainda, né, em relação na eficiência, vamos dar uma olhada aqui nesses dois caras aqui, pessoal, olha só. O Search String e Filtered Products. São dois estados da aplicação, né? Desse componente aqui, na realidade, né? O que acontece? Olha só. Vamos ver o fluxo de mudança aqui, né? Quando eu digito ali no meu input
algum caractere, eu mudo esse cara aqui mudou, né? E aí, na hora que muda o estado, o componente é renderizado todo novamente. Mudei o estado, tudo é renderizado novamente. Só que a partir dessa mudança do source string, a gente está dizendo aqui, olha só, use effect, olha. Quando o source string mudar, eu vou usar set filtered products para mudar também o filtered products. Então, um novo estado vai ser mudado, tá vendo? Então, você vê que assim, um estado mudou, isso recarregou o componente, mas a partir do momento que esse cara muda, esse estado muda e o componente é recarregado novamente. Tanto que, olha só, se eu for aqui agora dar um console.log aqui, olha, console.log e botar um oi aqui, ó, um oi, e aí for agora lá no nosso console, você vê o seguinte, olha só, vou botar agora aqui, por exemplo, A, olha quantas vezes o componente foi renderizado. Assim, já falei para vocês que quando você está em devs, né, cada renderização imprime ali, executa de fato 2 vezes, mas isso não acontece em produção, né? Mas o fato é, teve 2 renderizações completas, o componente, porque você cascateou, né, um componente, um estado no outro. Quando o estado source string muda, a coisa é recarregada novamente, né, entra no fluxo de renderização, mas a partir desse momento também a gente vai mudar a listagem de produtos que vai ser renderizado aqui, isso é um outro estado, aí tudo vai ser carregado novamente e resultou nisso aqui, olha só, né, 2 renderizações completas do componente. Tem como a gente deixar isso mais eficiente? Tem. Tem uma forma bem melhor da gente fazer isso aqui. Que é o seguinte, olha só. Esse filter products aqui, ele não precisa ser um estado. Ele não precisa ser um estado, esse cara aqui. Né? A gente pode fazer isso aqui assim com ele, olha só. Eu posso só dizer que filter products vai ser igual a product filter. Isso vai ser, vou basicamente vou pagar esse troço todo aqui. Então, filter products, ele vai ser recarregado, né, toda vez que o componente entrar no fluxo de renderização, mas ele vai pegar os products ali, né, vai filtrar de acordo com o source string. E agora esse cara aqui não é mais um estado, ele não é mais estado. E aí, como ele é só uma variável, é uma variável do meu componente, então agora, né, isso aqui continua funcionando, né, tá ali a busca vai continuar funcionando de boa, mas agora quando eu mudo o search string, ele recarrega só uma vez, porque agora eu tenho uma variável e não um estado, tá? Então a primeira coisa, pessoal, é a gente evitar, né, de colocar componentes que quando mudam, isso cascateia a mudança em outros componentes. Isso é uma coisa que a gente evita em React, né? E agora a gente corrigiu isso, deixando, né, a coisa um pouquinho mais otimizada, né? Tem só um detalhezinho aqui, né? E foi o motivo, né, de eu, por exemplo, não ter feito dessa forma inicialmente. É que assim, toda vez, né, que aqui a gente não resolveu de fato o problema completamente, porque um fato é, quando o product, sempre que tiver alguma mudança nesse componente aqui, se tiver uma mudança no componente, em algum estado qualquer, né, essa variável vai ter que ser recalculada. Você vai ter que passar em products aqui, né, e buscar novamente todos os que satisfazem a busca que está lá na string, né? Isso aqui é um processo caro, né? ODN vai ter que dar uma passada ali no componente, né? Isso aqui também era feito anteriormente, né, quando tinha uma mudança no source string, mas agora, toda vez que esse componente for renderizado, toda vez essa variável aqui vai ser recriada. Certo, pessoal? Essa variável vai ser recriada do zero toda vez que tiver um fluxo de renderização. Vocês enxergaram isso aí? Vocês entenderam porque esse cara vai ser gerado de novo toda vez?
Porque, pessoal, assim, quando o componente é renderizado, tudo é executado de novo. Tudo. Tudo. Então, as variáveis são recriadas, as funções são redefinidas, tudo é criado novamente, tá, pessoal? Quando muda a toString, né, como o toString ele é um estado do componente, então, né, tudo aqui dentro é calculado novamente. Funções são redefinidas, variáveis são recalculadas, e às vezes vocês têm variáveis que para calcular é um cálculo enorme, né? Isso pode sair caro. Então, muitas vezes, né, a gente tem que evitar isso aqui, né? Assim, criar variáveis que a cada fluxo, né, de renderização vai precisar fazer um baita de um cálculo aqui, né? Então, na aula de hoje, a gente vai tentar otimizar isso aí também. Mas uma coisa que a gente já resolveu é, quando o estado muda aqui, calma aí. Acho que eu botei uma letra que tá em tudo que é. Eu tirei console lá? Eu tirei console. Então, uma coisa que a gente já resolveu é, toda vez que a gente mudar o string source string, a gente vai recarregar o componente só uma vez. Vocês entenderam isso aí, né, pessoal? Deu para entender isso aí, né? Tá. Isso é uma primeira otimização que a gente vai fazer, tá? E aí, olha só, um problema que a gente tem aqui. Aí, pessoal, a aula de hoje são vários tópicos que eu vou abordar, né, cada um deles focando na questão de tentar otimizar mais a nossa aplicação, né? Então, vocês já viram assim, né? Que quando o source string é mudado, né, o product list é carregado novamente, ele é todo renderizado do zero novamente, e aí, como ele tem filhos, os filhos deles também são recarregados novamente. Né? Assim, quando o pai é recarregado, os filhos são recarregados também. Vamos resolver isso primeiro. Vamos tentar resolver isso aqui. Eu queria que o fato de mudar um estado do product list não exigisse um recarregamento em cada filho dele. Isso que eu quero resolver isso com vocês agora, tá? E para isso, o React tem um cara chamado Memo. A gente vai importar ele aqui agora. Ó. Memo. De memory, né? Memória, certo? Memo. Não é um hook. Aliás, não é aqui que a gente vai usar ele. A gente vai utilizar ele no componente filho, do card ali. Vou botar aqui Memo. O que esse cara faz, pessoal? O que eu vou fazer aqui, olha só. Na hora de exportar esse cara aqui, eu vou colocar Memo assim, olha só. Isso aqui é uma função, né? Eu vou colocar Memo desse jeito aqui. Isso aqui, então, ele vai fazendo uma espécie de memorização de como é que o componente deve ser renderizado, caso não mude nenhum estado do componente, não mude nenhuma propriedade dele. O fato é, olha só, você consegue enxergar que quando você recarrega o product list, para esses componentes aqui não está mudando nenhuma propriedade, nenhum estado dele, porque as propriedades aqui do product card são essas aqui, olha só. A gente pode ver aqui, né? As propriedades são essas aqui, olha, product. Né? Então, para eu renderizar um product card, eu preciso ter apenas product. Mas quando eu estou usando o search string lá e faço uma busca e recarrego o pai, o product daquele card vai continuar sendo o mesmo, não tem nenhuma mudança nesse cara aí. Não tem mudança. Então não seria necessário ele renderizar novamente. Concorda comigo? Não teve mudança no componente, não teve mudança interna, ele só está sendo renderizado novamente porque o pai renderizou e o pai chama todo mundo de volta. Então o que acontece? O que o Memo faz? Ele grava qual é o conteúdo daquele componente para para aquelas propriedades e para aqueles estados daquele componente, né? Então assim, o que acontece quando eu coloco o Memo aqui, né? Quando eu coloco o Memo aqui, ele vai fazer o seguinte: quando o pai renderizar,
e chamar esse componente, o Memo vai verificar, vem cá, as propriedades do componente mudaram? Não, continua sendo product apenas. Os estados do componente mudaram? Não, não mudou nada, só foi mudança lá no pai. Então não vou recarregar esse cara novamente. Eu vou manter ele do jeito que ele está. Isso que esse memo faz. Certo? De forma que, agora, do jeito que está, se eu ver aqui, olha só. Se eu ver aqui, começar a gravar, apertar aqui, por exemplo, L, e parar de gravar, ele vai me dar um profile do que mudou ou não durante a renderização. Vocês vão ver que Product List... Pessoal, não estou vendo meu scroll aqui. Não estou vendo meu scroll aqui do browser. Não sei porque não está aparecendo scroll aqui. Tá, clicando aqui melhor. Tá vendo, pessoal? Olha só. Product List. Esse cara que está amarelinho, né, ele teve que ser renderizado, mas todo mundo que está cinzinha não precisou ser recarregado novamente. Inclusive o Product Card aqui, olha só. Ó, did not client render, tá vendo? Esse cara não foi renderizado novamente. Ele não entrou no fluxo de renderização. Por quê? Porque ele tem memo, olha só. Ele foi memorizado, o conteúdo dele foi memorizado. E aí ele só vai ser recarregado quando o estado do componente muda, ou então quando as propriedades que o pai está enviando para ele mudam. Deu para sacar isso aí, pessoal? Vocês estão me acompanhando, pessoal? Vocês estão olhando para mim com cara, pô, isso aí está muito difícil. Vocês estão me acompanhando? Então é importante a gente saber, tá, pessoal? Esse é conhecimento básico de React, tá? Tá, pessoal? Então esse cara não renderizou, né? E aí vocês vão ficar se perguntando, vem cá, então não é só colocar memo em tudo? Por que a gente não sai botando memo em tudo, então? Né? Eu não quero que o cara realmente renderize se o estado não mudar, né? Se as propriedades não mudar, eu quero que o produto não renderize nesses casos, né? Por que a gente não sai colocando memo aqui em tudo que é lugar? Porque o memo, ele tem um custo, né? Qual é o custo? Ele vai precisar checar se as propriedades e o estado do componente mudou ou não. Então tem uma etapa de comparação ali, sai comparando as coisas, para ver se alguma coisa mudou. Porque se alguma coisa mudou no estado ou então na propriedade, o componente vai precisar ser carregado novamente. Então tem um custo, tá, pessoal, o memo aqui. Tá? E isso tem que ser avaliado. Muitas vezes vale a pena realmente a gente renderizar. Mas nesse caso, assim, o nosso componente ele é pequenininho, ele é simples, não tem nenhum cálculo muito grande. Né? O fluxo de renderização do React é extremamente eficaz, ele é muito performático. Então, assim, a gente pode assumir esse custo dele renderizar novamente. Tá? O fato é que, olha só, aqui, ó, Product List, agora está renderizando muito mais rápido, tá vendo? Antes era 24 aqui, ó. Agora ficou bem mais baixo, ó, porque esses caras aqui não estão sendo renderizados. Então, em certas circunstâncias, sim, né, o memo vai valer muito a pena e vale a pena conhecer ele. Esse cara aí ficou bem mais rápido, né? Foi pelo menos umas 5 vezes mais rápido do que a renderização completa desse Product List aí. Certo, pessoal? Tá? Então, esse aí é o memo, né? Nossa primeira estratégia aí, nosso primeiro recurso, aliás, né, para a gente tentar otimizar, né, as nossas aplicações, né? React, tá? E esse cara é bastante utilizado, tá, mesmo, então, pessoal, é muito bom, né, conhecer ele, né? Tá, então, beleza. Agora eu vou mostrar para vocês dois hooks, né, que são bastante utilizados também, que também são para otimização, né? Tentar deixar a aplicação mais performática possível. E claro que questão de performance é uma coisa que é muito importante, né? Em aplicações front-end, né? Que a gente não sabe, por exemplo, como é que é a capacidade do computador do usuário e tudo mais, então é sempre bom. Às vezes o usuário está acessando a aplicação no celular, com baixo recurso e tudo mais, então é sempre bom a gente deixar a coisa mais performática possível, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, olha só, sobre dois hooks, que é o use memo. Isso aqui é diferente do memo, tá, pessoal? Vamos ver isso aqui.
e o use callback. Ou callback, use callback. Tá? Dois hooks que a gente vai, né, tentar, né, entender ele aqui agora, tá? Vamos começar por aqui, ó. Deixa eu só pensar aqui, pessoal, o que eu vou fazer aqui para mostrar isso para vocês. Eu posso adicionar aqui um outro recurso aqui. Deixa eu ver, pessoal. Eu vou tentar deixar mais simples aqui. Vamos lá, tentar deixar mais simples, que não vou complicar. Vamos começar pelo use memo, pessoal. Qual a ideia do use memo? Vocês estão vendo esse cara aqui, olha, esse product card aqui, filtered products, aliás. Esse cara aqui, eu falei para vocês, esse é um cara que vai ser recalculado, né, a cada vez que esse componente entrar no fluxo de renderização, né? Você vê assim, é no fluxo de renderização mesmo, pessoal. Falei para vocês, fluxo de renderização tem 3 etapas, né? A etapa lá de construir o componente na árvore DOM, depois fazer as comparações, depois mudar no browser só aquilo que diferencia do que está no browser em relação àquilo que está na Virtual DOM. Mas, se o componente ele entrou no fluxo de renderização, esse cara, tudo vai ser calculado aqui, porque para você construir o HTML da árvore DOM, ele vai precisar se renderizar tudo aqui, né, pessoal? Vai precisar recarregar tudo, né? Então, é um processo que é caro, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para tentar deixar esse troço aqui um pouquinho mais otimizado? O use memo, ele é um cara que permite a gente dizer quanto esse cara aqui deve ser recalculado. Quanto esse cara aqui deve ser recalculado. Como é que a gente faz? Olha só. O que a gente vai fazer? Eu vou dizer, né, digamos, tá, pessoal, vamos supor, não é o caso aqui, mas vamos supor que o nosso componente tenha vários e vários estados, além da propriedade lá, e aqui o seu string. Digamos que ele tenha vários estados. Numa situação dessa, esse cara aqui vai ser recalculado toda vez que um desses estados mudar. Concorda comigo? Toda vez que eu mudar algum estado, esse cara aqui vai ser recalculado. E a gente pode limitar, né, esse recálculo a apenas quando só alguns estados mudam. Por exemplo, só faz sentido eu recalcular esse cara quando o search string muda e quando o product list muda, né? Não é, pessoal? Porque esse cara aqui, né, o cálculo dele depende de products e depende de search string, olha só. Depende. Maria, eu tô perdido nesse cara aqui, não tô acostumado a esse cara. Search string, né? Então, para você renderizar esse cara, para você recalcular, né, a lista de produtos, você precisa só precisa recalcular quando essas duas coisas mudam. E aí é que entra o use memo, tá? E o use memo, ele me permite eu dizer, olha, essa variável, use memo é para variável, isso aqui é uma variável, uma array ali, né? Eu vou recalcular essa variável apenas quando esses estados ou essas propriedades mudarem. Então vamos colocar aqui, olha só, botar aqui, ó, use memo, de novo de memorization, certo? Esse cara aqui, ele recebe uma função que retorna um valor, né? Vou aqui importar o use memo, ó, do React, tá? Isso é um hook do próprio React, né? Ele recebe aqui uma função que retorna o valor que vai ser passado para lá, e ele recebe também um array de dependências para indicar quem é que precisa mudar para que essa variável seja recalculada, tá? Pronto, pessoal, tá aí. Tá aí, ó. Então, a partir de agora, esse cara aqui, né, só vai ser calculado quando o search string mudar ou o product mudar.
Aqui não faz muito sentido porque a gente só tem esse estado e essa propriedade, né? Isso aqui faz sentido quando você tiver, por exemplo, várias propriedades e vários estados aqui, né, na aplicação. E aí, se esse cara aqui, se esse componente renderiza várias vezes, muitas vezes, né, por causa de mudança de estado e tudo mais, aqui você está garantindo que esse cara aqui só seja recalculado quando uma dessas duas coisas mudam. Fala. Mas aí aqui você está retribuindo um valor, né? Então, se você criar essa variável lá em cima, né? Assim, criasse ela vazia com let, né? E instanciasse lá embaixo, né? Assim eu acho que ficar melhor, né? E lembrando uma coisa, olha só, é, é, quando você faz isso que você falou, você colocar uma variável lá em cima, você vê que a região da memória onde essa variável é colocada muda de uma renderização para outra. E quando você tem, por exemplo, aqui, olha, um array, né, assim, como você tá, quando você está mudando, né, assim, a, né, a referência da variável que ela está sendo recriada, se, por exemplo, algum componente lá embaixo receber essa propriedade como valor, o fato é que essa variável mudou. Porque ela mudou, assim, ela mudou de posição, tá? Principalmente quando a variável quando a variável é um array, a comparação, ela não a comparação não é checar cada valor do array, tá? Assim, olha só, digamos assim, pessoal. Digamos que eu passe esse cara aqui, olha só, como propriedade para product card, olha só. Certo? Digamos, tá? Isso aqui é um array, né? Esse cara aqui é um array, tá? E sempre que esse array mudar, o componente product card vai mudar, mesmo com o memo, porque mudou a propriedade. Olha só, se a propriedade muda, mesmo que ele tenha memo lá, esse product card vai ser calculado, tá? Se você colocar um let aqui, olha, let filtered products, e aí gerar ele dentro do user effect, o fato é que, como esse cara aqui é um array, o React ele não vai comparar a posição por posição do array. Ele faz um troço chamado Shadow Compare. O que é o Shadow Compare? Ele vai verificar se as posições da memória permanecem iguais. Para ele saber se um array mudou, ele vai tentar fazer uma busca mais otimizada possível. Ele não vai verificar elemento por elemento do array. Vai verificar se aquele array está na mesma posição de memória ainda. Tá? Isso é uma simplificação, mas é assim que ele faz, para deixar assim, performático, né? Porque o memo, né, assim, você verificar se aqui, por exemplo, esses caras aqui mudaram, né? Isso é caro, né, pessoal? O product pode ser, por exemplo, e o produce. Como é que eu vou checar aqui se esse cara mudou ou não? Eu vou ter que percorrer todo o product? Não. Ele tenta fazer isso de forma mais otimizada. Tem algoritmo para isso. Depois você procura por Shadow Compare, que ele vai te dizer lá como é que é esse algoritmo, tá? Mas ele faz uma comparação referencial baseada na posição da memória que está aquele objeto, aquele array, tá? Beleza, pessoal? Então, por isso, esse cara aqui, olha, o memo, ele não vai mexer nesse cara, né, a posição de memória desse cara, caso nenhum desses caras aqui mude, tá? Então ele vai permanecer no mesmo lugar, tá? Otimizações aí do próprio React, tá? Beleza, pessoal? Então tá aí, tá? Esse use mesmo a gente usa muito ele, assim, quando... primeiro, né? Assim, quando está sendo calculado aqui dentro, depende unicamente desses caras aqui, né? Não pode depender de nada mais. Porque, por exemplo, olha só, pessoal. Vocês imaginem, por exemplo, olha só, se para calcular, se o cálculo que eu fizer aqui depende, por exemplo, da data atual. Eu posso fazer caixa do dado? Não, se eu preciso da data atual, eu não posso fazer, por exemplo, não posso usar o use mesmo nesse caso. Porque nesse caso ele vai memorizar o valor daquela variável, vai permanecer aquele valor,
E aí, se ele for calculado num momento diferente, e você está querendo um momento atual, já não vai dar certo, certo? Então, e esse membro tem que avaliar, né, quando você vai utilizar, tá? Ele é utilizado mais quando você vai fazer uma busca, quando você vai fazer um cálculo muito complexo, né, envolve muitos cálculos aqui, ah, porque o custo de você checar se essas duas coisas permanecem iguais é um custo, né, pessoal? Às vezes é um custo que é equivalente, por exemplo, a recalcular tudo aqui. Então isso tem que ser avaliado, tá? Se vale a pena ou não, né, a gente fazer, né? Só lembrando que o React, ele para comparar se esses dois caras aqui mudarem, ele faz de uma forma bem otimizada. Não é verificando ali cada elemento do array, tá? Tá bom, pessoal? Tá, então, isso aí é o use memo, tá? É outro hook aí do React que é bem, que é bastante utilizado, é interessante a gente, né, conhecer ele, né? Então, o use memo vai ser utilizado para funções puras. Sabe o que são funções puras? Funções, assim, o use callback também. São funções que dependem única e exclusivamente desses dois caras aqui, né? Vai depender de um cálculo ali, e a ideia é que o resultado que é retornado para cá, ele seja sempre igual, dependendo apenas, né, dos dois valores aqui do estado, tá? Não pode ter coisas aqui. Função pura é isso, né, pessoal? Para cada uma função pura eu vou retornar sempre o mesmo valor para quando os argumentos da função não mudam. É isso? O retorno da função não muda quando o que a função está recebendo não muda. Então, por exemplo, se eu tiver dentro da função processos aleatórios, ou então, por exemplo, usar datas e tudo, a data, por exemplo, atual, já não serve bem, você vai ter que avaliar o uso do uso mesmo, tá? Tá bom, pessoal? Então tá aqui, eu vou tirar esse cara daqui, a gente não está usando essa informação aqui, mas a gente vai usar uma informação, eu vou passar aqui um outro cara daqui a pouco. O que eu tinha pensado aqui para a aula de hoje, pessoal? Eu ia implementar aqui um mecanismo para o cara, né, poder curtir aqui, ó. Né, curtir aqui digamos assim, botar em favoritos, né, botar favoritos dentro do produto de favoritos, e a botar o estado, né, o estado de favoritos dentro do product list, mas isso, né, envolveria, acho que deixaria explicações mais complexas, então estou simplificando aqui um pouquinho, né, as explicações, tá, pessoal? Sem mudar aqui o nosso componente, né? E agora eu vou falar sobre use callback. Use callback, ele é um cara parecido com o use memo, só que para funções. Vamos lá, vamos aqui entender esse troço aqui. Digamos, olha só. De novo, pessoal, eu ia fazer uma coisa mais embolada aqui, mas resolvi simplificar aqui a aula aqui, tá? Porque eu estou achando que vocês estão com muito cara de confuso aí. Eu vou simplificar ao máximo aqui, tá? Olha só, eu vou criar aqui uma função. Uma função qualquer assim. Certo? Tá aí definida a função. Por enquanto, né, se você for lá, né, em profile e clicar aqui em F, em L, aliás, né, aliás, vou apagar aqui, vou começar a gravar aqui, vou clicar aqui alguma letra, vou parar de gravar, ele vai me dar aqui o profile de renderização, e a gente pode verificar que o product list, ele renderizou, né? Mas os filhos dele não, porque a gente está usando o mesmo. Beleza, pessoal? A gente está usando o mesmo. Então, esses caras aqui, ó, se eu botar aqui, olha, did not client render, ele não renderizou no cliente, né? Ele não renderizou. Tá? Só renderiza aquilo que está amarelinho. Amarelinho quer dizer que foi pesado, né? Foi um pouquinho pesado. Verde quer dizer que
foi bem leve, né, a renderização. Quando tiver vermelho, já sabe que tem que, né, fazer alguma otimização, né? Tá? Então pode ser vermelho, né, laranja ou verde aqui. Por enquanto a gente só está com laranja e verde, né? E esses caras aqui não renderizaram porque a gente está utilizando o Memo, certo? Beleza. Mas o que acontece se eu pegar esse cara aqui, olha só, e colocar ele dentro de Product Card, pessoal? Digamos que o meu Product Card precisa dessa função aqui, certo? Estou passando agora esse cara para cá. Eu vou aqui em Product Card, ó. Eu vou dizer que agora esse cara aqui, olha, vai receber uma função. Beleza? E vou botar a função aqui. O que vai acontecer aqui agora, pessoal? Agora eu tenho uma nova propriedade aqui, que é uma função, né? Se você for ver aqui agora, eu vou gravar de novo aqui, ó. O nosso, botar para gravar de novo aqui, ó. Vou clicar em L, vou parar de gravar e vou aqui de baixo para ver o que vai acontecer com o Product List. Opa, fiz uma coisa errada aqui. Peraí. Acho que eu não salvei aqui Product List. Né? Foi isso, né? Tá aí, pessoal. Não tinha salvo lá o Project List. Olha só, tá vendo como tudo foi renderizado novamente? O céu mesmo não resolveu. Tá vendo, pessoal? Mesmo não resolveu. Por quê? Porque agora eu tenho uma função aqui, está sendo passada como parâmetro, e essa função está sendo redefinida. Né? Porque não está sendo executada, eu só defini a função aqui. Né? Ela está sendo redefinida a cada renderização. E aí, como ela está sendo redefinida a cada renderização, as propriedades do componente Product Card mudam, né? E a partir desse momento o Memo não funciona mais. Na verdade, agora o Memo está até atrapalhando, tá? Porque agora, com o Memo, ele vai ter que fazer duas coisas aqui. Ele vai precisar comparar, né, se as propriedades do componente mudou, e vai ter que fazer essa comparação do estado e propriedades, e ainda vai ter que entrar no fluxo de renderização. Tá vendo como o Memo ele pode deixar a coisa mais pesada? Porque assim, agora ele tem que comparar tudo, e se na maioria das coisas ele tiver que renderizar mesmo assim, ele comparou e renderizou. Mas ele estava só renderizando, agora ele está comparando para verificar se precisa renderizar e renderizando, né? Então agora o Memo ele está deixando o componente aqui, ficou marginalmente mais pesado, mas agora está mais pesado porque tem comparações, certo, pessoal? Mas como é que a gente faz para resolver isso aqui, pessoal? O fato é que essa função está sendo passada para a Product Card, ela está sendo criada a cada renderização, tá? Por mais que ela não mude nada, ela está sendo criada. Pessoal, olha só, eu estou falando criada, né? Não estou falando executada, tá? A execução é do use Memo. Né? Aqui é uma função que está sendo redefinida, mas quando você redefine a função, você está mudando, por exemplo, a região de memória onde ela é colocada. A primeira renderização é esse cara que está numa região de memória, aí você renderiza o componente novamente, esse cara que vai mudar de posição de memória, e é o componente, então a função mudou. Como ela está mudando, então ela não está deixando o Memo fazer o trabalho dela. Por mais que a função esteja igual, né, esse cara que ele mudou de região de memória. Deu para entender? E aí que entra o use callback. O que é o use callback? Com o use callback eu vou fazer a mesma coisa que faz ali, né, o use memo. Eu vou pedir para que essa função seja redefinida apenas quando algum estado que dependa ali dentro da função seja mudado. Então eu vou para isso aqui, olha só. Use callback, tá? E aí eu vou botar esse troço todo aqui dentro, né, de uma dentro ali de uma do parâmetro da função. Eu vou colocar o array de dependências que por enquanto é nada, né? Não tem nada aqui. E pronto, pessoal. Agora, né, a partir desse momento,
A função ela não está sendo mais redefinida, né, a cada chamada. Então, ela não vai ser recriada. Lembrando, pessoal, tem que ficar claro, ela não é executada, ela é criada, definida aqui, tá? A função, ela podia ser uma coisa de ordenação aqui dentro, para fazer cálculos super complexos, não tem problema, porque eu estou só definindo a função e não fazendo cálculo, certo, pessoal? Mas acontece que se eu não usar use callback, esse cara aqui, ele vai ser criado em outra região de memória diferente daquele que foi criado na renderização anterior. Então ele mudou. Como o React ele usa comparação referencial, ele verifica se, para ele saber se a coisa é igual, ele verifica se ele está na mesma região de memória. Então, né, agora, com o callback, esse cara que vai permanecer na mesma região de memória. Então, quando eu passo função para o product card, função não mudou, permanece igual. E nesse caso agora, quando a gente faz aqui, ó, boto para gravar, pressiono L aqui, e aí para aqui a gravação, vou lá em Product List, o memo voltou a funcionar, olha aí. Tá? Então, o use callback, pessoal, ele é mais utilizado para use mesmo, tá? É mais utilizado para isso mesmo, tá? Quando você vai passar, né, uma função como parâmetro ali, né, para um objeto, para um componente, e você não quer que aquele componente que use mesmo seja renderizado novamente caso tenha alguma mudança ali no pai. Tá? Então, o use callback é mais utilizado nesse sentido, tá? Deu para entender, pessoal, a ideia? Pode falar. Não, não. Não, não é, sabe por quê? Porque assim, você pode colocar aqui, né? Uma árvore, uma lista de dependências que é grande, né? E se a função está sendo colocada aqui e ela não está sendo passada para nenhum filho desse cara está usando a função, não vou usar o callback, faz sentido. O use callback ele vai utilizar quando os filhos desse cara usam member. E você está passando esse cara nessa função com parâmetros, com propriedades para esses filhos. E aí você não quer que os filhos renderizem novamente, então você vai usar use callback. Porque você recriar a função, isso tem custo muito pequeno. Mesmo que seja uma função complexa, né, pessoal? Mesmo que ela envolva cálculos complexos, não tem problema, porque você não está fazendo cálculo nenhum, você está criando a função em memória só. Né? Você não está fazendo cálculo na hora que você cria a função. Você faz cálculo quando você executa a função. Mas o callback não é para execução de função, ele é para definição de função, para criação de função. Certo? Ah, então, do jeito que está aqui, do jeito que está aqui, criar essa função aqui não custa nada, né? Assim, por React. Ele pode criar esse troço aí, né? A cada renderização. O problema está no filho, porque essa função está sendo passada com parâmetro ali para os filhos e os filhos usam mesmo. Se o filho não usasse mesmo, nem precisaria. Né? Porque o filho vai ser renderizado por padrão. Tá? Então, isso é a mais quando você tem filhos usando. Você vai passar essa função como propriedade para outros. Para filhos aqui do componente, né? Beleza, pessoal? Vocês querem tentar criar aqui o wishlist aqui? Colocar aqui um coraçãozinho aqui, aí o cara. Ou vocês querem que eu dê um tempo aí para vocês avançarem no projeto, no back-end e tudo mais, eu fico aqui para tirar dúvidas. Vocês decidem. Como é que tá o projeto de vocês aí, pessoal?
Backend já terminou, já terminaram já? Já? Quem está com alguma dificuldade que queira me ajuda aí para alguma coisa? Ninguém, não? É, cara, eu vou botar o front também, mas olha só, o front é exatamente a seguir os vídeos, tá? Front é isso, tá? Mas vou colocar lá também, tá? Eu tô num período meio apertado, a pessoa não costuma fazer isso não, mas eu tô num período meio apertado, aí por isso que eu não coloquei lá, né? Mas o que eu vou cobrar do front-end é o vídeo. Então, você seguiu o vídeo, implementou tudo, tá tudo certo, tá? E aqui no front-end a gente não vai. Vou colocar aqui ainda a carrinho de compra. Vamos ver o que mais a gente vai colocar aqui. Ah, ah, acho que carrinho de compra, né? E o carrinho de compra, eu vou precisar decidir o que a gente vai fazer ainda aqui. Porque olha só, pessoal, vamos lá pensar no carrinho de compra. Olha só. O carrinho de compra, lá no nosso back-end, né, nosso banco de dados, uma compra de um usuário está sempre associada a um usuário, certo? Então, assim, enquanto o usuário não está logado, eu não posso salvar, por exemplo, no back, né, essa compra, né? Assim, enquanto ele está, assim, clicando aqui, né, botando mais aqui e tudo mais, né, e o usuário pode fazer isso não estando logado, eu não estou salvando isso no back. A gente vai salvar isso no front-end, né? E a gente vai utilizar o nosso local storage ali aqui do browser, né? Quem conhece o local storage, pessoal? Conhece? Local storage é isso aqui, né? Olha só, vou acessar aquele aqui, ó. Você vem aqui em application, olha só. Aí tem esse cara aqui, ó, local storage, ó. Que mostra aqui um conjunto de variáveis e valores. E o bacana desse troço aqui é que ele não perde quando o usuário dá um reload, tá? Tá? Ele não perde, tá? Por exemplo, o Context API, que eu mostrei para vocês, você lembra que ele perde as informações com o usuário da F5? Porque, assim, não está no local storage, ele está na memória da aplicação. A memória do React ali, da aplicação, né? E aí você perde, tá? Mas se você colocar as coisas aqui, como é que a gente faz para criar alguma coisa ali, pessoal? Vamos lá, olha só. Aqui em Product List, ó. Para criar alguma coisa ali, deixa eu ver se eu lembro. Local storage ponto set item, isso. Aqui você bota, por exemplo, aqui ó, um nome e um valor. Set item aqui, ó. E aí se você dá um Ctrl R aqui agora, ó, nome e valor, tá vendo? O que tá reclamando aqui? Ah, é, é... Vamos lá, pessoal, só. Olha o erro que ele me deu aqui, ó. Local storage is not defined. Alguém sabe dizer por que ele está dizendo isso aí para mim? Eu garanto para vocês que o browser saiba. O browser sabe o que é isso aí. Mas por que ele está dando esse erro aí para mim? Vamos lá, vocês entenderam o Next aí. Ele criou, olha só. Local storage not defined, mas nome, valor. Ele criou para mim o que eu pedi. Ele sempre tenta gerar parte do HTML no servidor. Ele gera o HTML no servidor e aqui ele tenta preencher o componente através de um processo chamado hidratação, né? Ele tenta preencher, né, o componente com dados a mais que são pertinentes ao browser, né? Mas ele tenta renderizar o componente no servidor, tá? E acontece que esse cara aí, o local storage não está no servidor, né? Não está lá no Node, né? Esse cara aí é um troço do browser, né? Então, nesse caso, né, para eu executar esse cara aqui, eu vou precisar primeiro verificar se type of window, igual a gente fez na última aula, né, pessoal? Se esse cara aqui é diferente de undefined. Certo? Não é isso? Né? A gente fazendo isso aqui,
Então o erro sai, ó, né? Então agora o local storage só está sendo executado aqui. Mas tá aqui, pessoal, local storage. E eu posso dar Ctrl R, olha só, e vai ficar lá. Esse cara não vai sair dali, tá? Então, que a gente vai fazer em relação ao carrinho de compra? E vou implementar isso na próxima aula, né? Eu vou, quando o usuário ele não está logado, então o usuário, na medida que ele está adicionando lá para o carrinho de compra, eu estou colocando esse local storage, tá? A gente podia colocar no local storage, a gente podia colocar na seção do usuário também no back-end, tá? A gente podia também, né, fazer isso, né? Colocar lá assim, eu posso criar, né, uma variável de sessão para o usuário, mesmo ele não estando logado, né, pessoal? A sessão vai funcionar assim, né? O fato é que a gente tem Connect SID aqui, então tem sessão do outro lado, tem sessão no back-end, então eu posso criar, né, uma variável de sessão, e aí toda vez que ele clica aqui, a gente faz uma chamada no back-end para colocar essas informações ali na variável de sessão, né? Qual é a vantagem, desvantagem dessas duas abordagens? O fato é que, e não teria como resolver isso, tá, pessoal? O fato é, se o cara mudar de browser, perdeu. Claro, né, pessoal? Não estou associando esse dado, né, de carrinho de compra a nenhum usuário, né? Eu não tenho como saber que o usuário mudou de browser. Então, assim, tanto para a solução de sessões como para a solução aqui do local storage, vai ser uma solução só para aquele browser. Se ele mudar de browser, já era, tá? Mas aí quando o usuário faz, assim, a ideia é, né, o cara ficar alimentando aqui, agora a gente pode botar tudo no local storage, quando ele faz login, ele pode efetivar a compra, aí sim a gente vai salvar no banco de dados, né? A gente vai criar alguns endpoints ainda para isso, para a gente ter essa informação da compra ali do usuário, né? A gente tem que decidir o que vai acontecer quando o usuário estiver logado, né, assim, fazendo compra logado. Uma opção, né, seria, nesse caso, aí sim a gente poderia salvar no banco de dados, né? A gente poderia salvar. Né, o usuário logado, assim, eu sei que ele adicionou alguns produtos no carrinho de compra, aí o usuário mudou de browser, o produto continua no carrinho de compra dele, mesmo que ele não tenha efetivado a compra, né? E aí, para fazer isso, a nossa, a, a, o nosso banco de dados, ele tem ali uma tabela purchase, né, que define ali a compra do usuário, purchase, né? A gente pode colocar um atributo nessa tabela, né, para indicar que aquela compra não foi efetivada, ela é o carrinho de compra. Então essa tabela vai ter, por exemplo, a, compras efetivadas e carrinho de compra. E aí o carrinho de compra por usuário, né? Cada usuário vai ter um carrinho de compra e também vai ter ali, né, a lista de compras que ele fez ao longo do uso da aplicação. Deu para entender, pessoal? Então, com o usuário logado, a gente pode salvar no banco de dados. E aí vai ter uma coluna da tabela purchase para indicar se aquela compra foi efetivada ou não. Se não foi efetivada, quer dizer que é o carrinho de compra do usuário. Né? Não funciona bem assim? A gente pode, né, implementar isso aí. Vamos ver o desenrolar das aulas. Eu quero deixar espaço para vocês também, vocês terminar a implementação. Mas a ideia, né, é essa aí, tá? Fala. As aulas Até acabar o conteúdo, cara. Mas não falta muita coisa, não. Não falta muita coisa, não. A gente vai implementar só o que a gente compra mais, só. Só o que a gente compra, só. eles têm como lidar com a rede, ou cada produto vai ter um arquivo. Um array? Não, aqui só vale string, tá? Se você quiser array, você vai precisar fazer o JSON Stringify, tá? Para converter, ou então você converte ali para, né, para uma lista com vírgula, com string com vírgula, né? Mas aí, Você pode fazer o join para isso, né? aí Usar. seria só uma arquivo. Ah? Seria só o verbo ia ser uma lista sendo implementada para cada produto. Isso. A gente pode fazer isso, né? Assim,
dicionário, né? Onde aqui no caso é o produto e o valor é o número no carrinho de compra ali. Quanto que o cara colocou daquele produto no carrinho de compra. Pode fazer assim, né? A gente pode também fazer como objeto, não record, né? Aí a chave do objeto é o nome do. Que é a mesma coisa, quase, né? Quase a mesma coisa, né? Só muda no TypeScript mesmo, isso aí. Né? Mais, pessoal, mais alguma coisa? Bem, agora nem dá tempo mais de perguntar o que eu queria perguntar, então eu não vou nem perguntar, não. Vocês entenderam, pessoal? Então, a ideia do use callback, do use memo, tá? Lembrando que o use callback vai ser utilizado só nessa circunstância, não vamos evitar de utilizar o use memo, tá, pessoal? Tem pessoas que acham assim, eu vou criar uma variável, eu vou colocar use memo lá. Não precisa, pessoal, não façam isso. Porque o use memo tem um custo, que é o custo de verificar, né, se se a rede de dependências mudou ou não, tá? Então não precisa fazer isso, tá? E o use memo tem o custo dele e não custa nada por React recriar ali uma variável ali, né? Né? Tem pessoa que vou fazer assim, const valor é igual a 2. Vamos botar use memo aqui. Pô, não faz sentido fazer isso. Né? Não faz sentido nenhum fazer isso, tá? Também tem pessoas que acham o seguinte, quando a minha função ela é complexa, ela envolve muitos cálculos, eu vou colocar use callback. Faz sentido isso? Quando ela é muito complexa, envolve cálculos muito grandes, eu vou colocar use callback ali. Faz sentido isso? Não faz, pessoal, a função não é executada. O use callback só é executado quando aquela função é passada com parâmetros para outros componentes, são filhos do componente onde a função está sendo definida. Tá? Então é esse o parâmetro, tá? Use callback principalmente é esse o parâmetro, tá? E use memo até faz mais sentido, porque às vezes você vai fazer cálculos muito grandes, né? Porque de fato a função vai ser executada para você calcular um valor, mas o use callback é só para dizer se aquela função vai ser recriada ou não. E quando você recria, não tem cálculo ali dentro. Tá? Beleza? Outra coisa também que não pode ser usada com use callback. Use callback não pode ser criado, por exemplo, de novo, quando você usa data ali dentro, data assim, a hora, o minuto atual ali. Né? Se você for precisar. De novo, pessoal, mais funções puras. Né? Funções puras de retorno depende ali apenas dos argumentos ali da função. Né? Se você está utilizando o segundo atual, né? Um parâmetro ali do segundo atual, é isso mesmo, pessoal? Eu estou confundindo coisa mesmo aqui. Tá vendo como até eu confundo? Não, pessoal, não, isso aí só vale para isso mesmo. Não, só vale para isso mesmo. Desculpa, porque se você quer a hora atual, né, esse valor geralmente é obtido a partir da chamada de função e vai valer no momento que você chamar a função, não na hora que você que definir ela dentro do componente, né? Beleza, pessoal? Então, eu vou deixar, né, o carrinho de compra para a próxima aula. Eu vou ficar aqui à disposição de vocês para quem tiver alguma dúvida aí, né, sobre o código, back-end. Eu espero que vocês estejam adiantando, porque daqui a pouco vai começar a correr no final do semestre. Lembrando que a ideia da disciplina é ser uma disciplina leve, mas ela vai se tornar pesada se você deixar tudo para cima da hora. Aí você tá ferrado, né? Tá? A disciplina é leve, né, pessoal? Tem muito trabalho para fazer. É só repetir o que eu estou fazendo, tá lá os vídeos no YouTube, então você pode ir repetindo, fazendo aos poucos, mas se deixar para cima da hora vai pesar para vocês, tá? A ideia de PW2 é ser leve, pessoal, tá? Aliás, como todo optativo tem que ser, né? Eletiva tem que ser, né?
Vou fazer chamada às 5h20. Tô me sentindo até meio estranho aqui, mas vou fazer a chamada. Para a gravação?